Olá pessoal, tudo bem? Seguindo alguns pedidos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o MEI, microempreendedor individual. Suas vantagens, desvantagens, quem são os empresários aptos a poder adotar esse tipo de sistema tributário. Mas antes de mais nada, deixe um like e se inscreva em nosso canal. Pessoal, quando a gente fala um pouquinho sobre o MEI, microempreendedor individual, primeiro precisamos entender quem são as atividades que estão enquadradas a poder exercer esse tipo de atividade. Então existe uma tabela, essa tabela ela está no Comitê Gestor do Simples Nacional, ela é uma tabela, ela é o anexo 13 da Resolução 94 de 2011. Nessa tabela você pode depois pesquisar, baixar, e nessa tabela consta todas as atividades que pode ser enquadrados nesse sistema do MEI, microempreendedor individual, a qual ele é um tipo de regime tributário criado para poder dar oportunidade de regularizar aquele pequeno empresário, aquele pequeno empreendedor que ele precisa de uma economia, ele não pode sofrer gastos iniciais para poder executar, regularizar sua atividade e poder trabalhar com ela, garantindo exatidão e tranquilidade. Então ele é um tipo de sistema tributário a qual ela dá esse tipo de oportunidade. Você recolhe apenas uma guia, é o único DAS por mês, esse valor ele varia, lógico, tem sua correção durante o ano, e dentro desse sistema, desse DAS que você recolhe, você está contribuindo para o INSS, a qual você está contribuindo pelo valor de um salário mínimo, você também contribui para a parte do Estado, o ICMS, se for comércio, ou a parte de prestação de serviço, ISS, que seria a parte do município, o imposto do Estado e o imposto do município. E com essa guia você está contribuindo com essas obrigações, inclusive para garantir a sua aposentadoria calculada sobre o valor de um salário mínimo. Então ele é muito vantajoso, seu custo tributário ele é muito pequeno, perto dos outros tipos de sistema tributário, ele é bem pequeno e ele ajuda na regularização dessas atividades. É muito importante você buscar esse tipo de abertura, buscar esse tipo de regularização, porque aí você consegue, através dele, enquadrar sua empresa, deixando ela regularizada e assim, tranquilamente para você a cada vez mais conseguindo evoluir e mudando, obviamente, de fator de regime tributário de acordo com a sua escala de faturamento. Vamos falar sobre os impedimentos agora. O MEI, você tem o faturamento anual de R$81 mil para você poder faturar, você está dentro do enquadrado desse tipo de sistema. Ah, Fabio, mas eu abri o meu MEI no mês de julho, por exemplo, metade do ano. Eu tenho os R$81 mil a partir do mês de julho? Não. Esses R$81 mil, ele é equiparado nos 12 meses. Se você abrir, vamos supor, faltando 6 meses, você vai ter que faturar esse valor de R$81 mil. R$81 mil, ou seja, o valor que você pode faturar do mês de julho até mês de dezembro, só pode faturar R$40.500. Você não tem como você não tem a opção de faturar todo o valor. Então esse é um dos impedimentos. Posso registrar funcionário na minha empresa, Fábio? Pode. Porém, você só pode registrar um funcionário por empresa, não pode ter mais outros registros. Você tem o limite de ter um empregado no sistema do MEI. Fábio, posso ter participação em outras sociedades? Não. O microempreendedor individual ele é exclusivo. Ele, como eu falei para vocês no início, ele é para atender aquele pequeno empresário que ele está iniciando o seu negócio. Então, ele é para dar oportunidade de regularização para o pequeno empresário, para aquele que está startando o seu negócio nesse momento. Então, ele não pode, a pessoa que for ter o MEI, ela não pode ter nenhum tipo de participação societária em nenhuma empresa, não pode ter nenhuma coligação com essas empresas. Ele tem que partir do pressuposto que está iniciando o negócio, ok? Eu falei sobre participação de outras empresas, sobre limite de faturamento, sobre as regras e quais são as atividades que estão vinculadas. E aí tem uma pergunta que fazem com muita constante no escritório. Fábio, é obrigado a ter alguma declaração? O MEI tem obrigação de entregar alguma obrigação? Sim. Todo ano você tem que entregar uma obrigação de faturamento, você tem que prestar contas. Quando a gente abre o MEI, você está abrindo um CNPJ, você está adquirindo uma pessoa jurídica. Você tem a pessoa física, mas se você abrir o MEI, você está adquirindo uma pessoa jurídica. Então você faz parte dos dois tipos de processo.
Então você tem a tua obrigação da pessoa física, mas você também terá a tua obrigação da pessoa jurídica. Você tem uma declaração entregue anualmente. Essa declaração ela vence no mês de março e ela é passivo de penalidade se não tiver a sua entrega. Então, tem que prestar contas. O que vai essa declaração, Fábio? O valor do faturamento. Quanto você faturou ao longo dos meses. Ao longo dos meses, quanto foi o teu faturamento, você tem que informar o fisco. Outra pergunta constante para nós aqui no escritório. Fábio, eu declarei o meu MEI, eu declarei a minha parte jurídica, né? Eu declarei não o imposto de renda, mas e sim a declaração do MEI. Eu sou obrigado a declarar a pessoa física? Sim, mas temos algumas regras de obrigação, ok? Então, nem sempre todo o empresário, todo microempreendedor, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Mas, assim, o que você tem que seguir? Todo ano que sai a tabela do imposto de renda, sai também as suas regras. Quem são os obrigados a declarar? Sobre valores estipulados de patrimônio, enfim, todos os valores de renda, tudo isso envolve numa tabela, tá? Que declara dentro do mês, se você, como pessoa física, você está enquadrado em algum daqueles tipos de sistema, você é obrigado a declarar imposto de renda em pessoa física. Mas vamos supor que você não tem patrimônio, não tem nada, você só tem atividade do MEI, você só detém desta renda, deste valor. Como que funciona esta obrigatoriedade? Simples. Você pega o valor do teu faturamento total, você dilui os seus gastos. Lembrando, quando a gente fala de gasto, são gastos pertinentes à sua atividade. E aí você vai deduzir também a parcela isenta, ou seja, a parcela dedutível para a base de cálculo. O que seria? Tudo essa salada que eu passei para vocês, eu estou resumindo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode abordar esse assunto em outros vídeos ou deixem nos comentários. Se a gente está falando sobre parcela dedutível, é o seguinte, vamos supor, se eu sou um comércio, eu tenho o valor, vamos supor, vai lá, faturei 40 mil reais, certo? Durante o ano. Desse valor de 40 mil reais, eu tive 5 mil reais de gasto, ou seja, os 40 menos os 5. E na base eu tenho o quê? Eu tenho 8% de base de cálculo. Então, dos 40 mil que eu estou calculando, 8% da base de cálculo é 3.200. Então, eu pego os 40 mil, menos os 3.200, menos os 5 mil, que eu passei para você. Ou seja, o meu valor líquido é de R$ 31.800. Esse é o valor líquido. R$ 38 mil, eu estou na tabela, eu estou na base. Para fins de cálculo de imposto de renda, vamos supor que esse ano que passou, 2022, era 28 mil a base principal. Estou lá, 31 mil faturamento, é faturamento. Passou dos 28, passou dos 28. Sou obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Valeu pela dica, pessoal? Então, eu resumi bastante para vocês. Então, eu falei sobre regras, falei para vocês sobre a obrigatoriedade de ter, sobre a importância de você contribuir, de você ter uma segurança dentro, o MEI te dá essa segurança. Ah, Fábio, mas é só sobre o salário mínimo. Mas você está contribuindo sobre esse valor desse salário, e isso é importante para você como empresário, como está iniciando o seu negócio. O MEI é fundamental para você poder regularizar sua situação financeira. Ele serve também como auxílio, como comprovação financeira, que não deixa de ser um faturamento regularizado, e te auxilia muito para você poder crescer e se desenvolver cada vez mais com tranquilidade perante o fisco. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Uma ótima semana, ótimos negócios!